Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O programa Mais Cidadania está no ar. Esse programa é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cidadania e a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E nesta primeira edição do ano de 2024, nós vamos falar sobre mulheres em movimento, sobre a mulher contemporânea, equidade e cidadania. E para bater esse papo conosco, a nossa convidada é a subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos, que assumiu a pasta recentemente e tem uma longa trajetória profissional e como pesquisadora no que tange as políticas públicas de gênero. Manuela, seja muito bem-vinda, ao programa Mais Cidadania aqui da TV Alemes. Obrigada, Jaque. E para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, quem é a Manuela, que agora é a nossa subsecretária de Estado de Políticas Públicas aqui do Mato Grosso do Sul, um estado que se destaca muito, na questão do enfrentamento a todas as formas de violência e na questão da efetivação realmente dos direitos e garantias das mulheres. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em fazer esse bate-papo. E quem é a Manuela, eu acho que é uma mulher agitada, curiosa e muito interessada na vida de todas as mulheres brasileiras. E você teve uma longa experiência fora daqui também, Manuela? E isso te traz hoje uma bagagem para enfrentar esse desafio aqui no estado? Sim, eu comecei a me relacionar com esse tema de mulheres ainda muito jovem, adolescente, na verdade, no movimento estudantil que eu participava. A gente, naquele momento, já discutia as condições, o contexto da mulher estudante em Mato Grosso do Sul. Eu tive a oportunidade de ser diretora de mulheres da União Estadual do Mato Grosso do Sul, da UEE, que completa 20 anos esse ano, inclusive. E naquele momento, alguns assuntos, como por exemplo a participação das mulheres nos espaços coletivos de discussões políticas, de organização dos estudantes, chamavam a atenção. Eu participei também do primeiro encontro das mulheres estudantes da Uni. Eu lembro que o Mato Grosso do Sul foi a delegação que levou 2 ônibus para esse encontro e foi em 2005. Então, desde então, eu me envolvi profundamente, venho de uma família de mulheres muito fortes, muito presentes na luta popular pelos direitos das mulheres, e eu acho que foi inevitável essa associação da minha vida com essa escolha de militância e de trabalho. E após a minha faculdade de comunicação social, eu recebi um convite de trabalhar em Salvador, no estado da Bahia, no governo do estado, naquele momento, em 2007, numa fundação de adolescentes em conflito com a lei. E quando eu cheguei em Salvador e tive essa experiência, eu fui para dentro da unidade, falar com as meninas, adolescentes, entender o contexto delas, que para mim era novo, experimentar aquele espaço, vivenciar um pouco do que elas, no cotidiano da vida delas, E depois, mais para frente, tive outras experiências profissionais no interior da Bahia. É um estado muito grande, com 417 municípios, e eu tive a oportunidade de viajar a muitos territórios, trabalhando diretamente com as populações, especialmente as mulheres. E durante um período, quando foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado da Bahia, eu fui convidada para compor a equipe de planejamento e de transversalidade. Daí também a compreensão do quanto é importante a gente ter habilidade institucional, política, de articular as políticas públicas para as mulheres no conjunto do Estado, do governo do Estado, que é um desafio. Então, lá no estado da Bahia, eu tive essa experiência de trabalhar com a diversidade das mulheres, E aqui ainda, antes de ir no Mato Grosso do Sul, eu trabalhei com as mulheres rurais, também no Pronaf Mulher. Então a gente ia para o assentamento, discutir a realidade dessas mulheres, trabalho, divisão sexual do trabalho, que a gente sabe que as mulheres, seja do campo, da cidade, da aldeia, quilombola, são as primeiras a acordarem e as últimas a dormirem, em qualquer contexto. Sim. E elas são responsáveis por um trabalho que muitas vezes é invisível, porque a gente não pega no ar, A gente muitas vezes não é valorizado uma casa limpa,
comida na mesa, roupa lavada, são trabalhos no espaço privado e que, portanto, muitas vezes não tem a visibilidade e o valor que deveria ter. E aí, nosso trabalho, há muitos anos, é de primeiro identificar os valores do trabalho das mulheres, que elas tenham consciência do quanto elas são indispensáveis para a sobrevivência humana e de quanto a sociedade pouco valoriza isso. E principalmente compartilha, porque não é ajuda, né? Os homens, os parceiros, não é ajudar as mulheres. Eu ajudo lá em casa, é compartilhar o trabalho doméstico, porque ninguém vive sem esses trabalhos. Sim. E aí, então, foi um pouco essa trajetória de trabalhar com as mulheres jovens, com as mulheres rurais em Mato Grosso do Sul e na Bahia aprofundar. Quando eu volto da Bahia, em 2012, eu vou para Dourados, que é uma região com uma expressiva população indígena, e começo também uma caminhada de conhecer a realidade das mulheres indígenas e caminhar com elas, sobretudo em pautas em defesa do território tradicional, pelo fim da violência, né, contra as meninas e mulheres, que ainda é uma característica, infelizmente, que faz parte do cotidiano da vida dessas mulheres e que muitas vezes as políticas públicas não chegam, por uma série de motivos. E quando eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Estado da Cidadania, através da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, foi tentador a possibilidade de contribuir nesse projeto, né, de tornar a cidadania política pública do Estado do Mato Grosso do Sul, com o trabalho das mulheres, inclusive as mulheres indígenas, porque a gente acumula visões, né, Jaque, percepções do cotidiano, da pluralidade das mulheres, e quando a gente tem a chance de transformar a vida dessas mulheres através de política pública, a gente tem que agarrar. Então é esse o sentimento de gana que eu tô envolvida. E você tem essa tua história, né, de lá atrás ser uma das primeiras mulheres num espaço de poder e decisão ali, no Grêmio, né, no movimento estudantil. E, Manuela, o que você acha, assim, que a gente pode falar que nós já avançamos, né, nessa percepção, nessa linha do tempo das mulheres nesses espaços de poder e decisão? Por muito tempo, nós éramos maioria e talvez ainda sejamos de cumprir as tarefas, né? As tarefas organizativas dos movimentos sociais, do trabalho, enfim. Aquela que escreve a ata da reunião, aquela que faz a inscrição para participar da plenária, aquela que faz relatório, aquela que coordena as falas. Mas por muito tempo a gente não era as pessoas que ocupavam os espaços da fala, do microfone, dos encaminhamentos. A gente estava para organizar as agendas. Hoje nós estamos nos espaços de poder, como você falou, de decisão, ao lado dos homens, dos militantes, trabalhadores, enfim. A gente ocupa muitos espaços hoje. Agora, continua o desafio de permanecer nesses espaços. A política é um exemplo. Nós temos cotas, nós temos incentivo, nós temos um discurso público de muito mais empoderamento do que um tempo atrás tínhamos. Só que quais são as condições de permanência na política das mulheres, por exemplo? Né? As mulheres acumulam ainda o trabalho doméstico, todas as funções de mãe. Então, quais são as condições efetivas que as mulheres têm para desempenharem uma função pública sem ficar sobrecarregada? Então, não basta a gente ocupar espaços que antes não eram ocupados por nós, por um conjunto de motivos, sendo que as outras tarefas a gente está cansada, sobrecarregada. Então, qual o sentido de transformar os espaços e não dividirmos os outros trabalhos? Então, hoje a gente ocupa mais espaços, eu vejo que há uma preocupação geral com a nossa qualidade e também saúde, né? Então, nós temos projetos de lei, a gente tem política pública, a gente tem marcos legais que garantem o combate ao assédio, por exemplo, no mercado de trabalho. Isso não existia antes. Se você for pensar, era natural, até pouco tempo atrás, a violência doméstica, né? Não existia mecanismo legal de coibir a violência doméstica contra a mulher. As violências contra as mulheres. Até muito pouco tempo atrás, nós não temos 10 anos de lei contra o feminicídio. Ano que vem a gente vai completar. Então,
só através de muita luta, organização e crítica que a gente consegue conquistar os espaços e os mecanismos legais para nos manter nos espaços. Então eu vejo que participação política, espaço de decisões, um ambiente de trabalho seguro, a percepção, né, de uma empresa para com a qualidade do nosso trabalho também modificou. A gente tem recursos de denúncia. Antigamente não existia isso. Era natural uma mulher sofrer violência no meio de trabalho. Era coisa de mulher, paciência, ó, né? O que a gente vai fazer? E agora não, agora tem lei, é crime. As empresas precisam se preocupar com equidade salarial. A gente acabou de conquistar uma lei até pouco tempo atrás, nós recebemos, aliás, ainda recebemos. Porque a lei tem que ser regulamentada nos estados, essa vem a segunda parte, né, do trabalho, para tornar a equidade salarial uma realidade de todas as mulheres do país. Então, assim, a cada conquista, nós precisamos estar constantemente em vigilância, para não dar nenhum passo para trás, né? Manu, e quando a gente fala da questão das mulheres, da participação da mulher na política, esse é um ano de eleição, né? Qual que é o nosso papel, o seu papel enquanto gestora pública estadual para fortalecer a participação dessas mulheres? Bom, primeiro incentivar, eu compreendo, incentivar as mulheres a participarem, estimulá-las a se organizarem nos seus municípios, nos seus espaços, seja ele qual for. Não ficar contente com aquela situação de desigualdade, de medo, de inferioridade e se movimentar. Por isso a ideia legal de mulheres em constante movimento, porque na verdade a gente faz isso essencialmente na nossa vida, né, em todos os espaços. Então eu acho que estimular, fortalecer as mulheres trabalhadoras através de mecanismos que incentive políticas públicas na área pública, na verdade, e ações também na área privada, para que essas mulheres se sintem estimuladas e seguras de se movimentarem, a primeira coisa, e não sofrerem nenhum tipo de perseguição no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Então, na política, eu acho que é fundamental que a gente estimule a participação pública das mulheres nos espaços, que a gente, agora, por exemplo, na Subsecretaria de Política para as Mulheres, nós estamos organizando com a bancada feminina da Assembleia Legislativa, queremos levar também para as vereadoras no interior, para as procuradorias das mulheres, entre outras parcerias, um debate sobre participação política, poder e violência política de gênero. Porque a gente estimula as mulheres a participarem, a ocuparem, porque agora os partidos têm a cota mínima de gênero, então a gente precisa ocupar essas vagas. Mas quais são as condições efetivas para essas mulheres se manterem na política? Então, a importância desse debate ao lado dos homens. Então, ou a gente modifica as relações na política, para que as mulheres consigam se manter ativas na política, ou a gente vai conquistar mecanismo de espaço e participação política e as mulheres vão sair destroçadas dos processos eleitorais. Porque é isso que acontece. Desgaste, isolamento, cansaço, sobrecarga e pouco espaço. Então, não adianta a gente ter a cota. A gente tem que estabelecer recursos, condições para que as mulheres participem e permaneçam na política. E quando essas mulheres eleitas, né, elas sofrem muito com a violência política de gênero, como você citou aqui, que é uma fala cortada, interrompida, né, não deixá-la expressar a opinião, achar que talvez o seu projeto não seja tão interessante. Isso passa por uma mudança de pensamento desses homens, né? Como que a gente faz para acabar com isso, Manuela? Eu acho que, em primeiro lugar, é fazer com que as mulheres, de fato, compreendam que elas não precisam sofrer nenhum tipo de assédio, de violência e nem aceitar nenhum tipo de desigualdade no mundo da política. Então, por exemplo, não é natural uma mulher receber de um homem um toque em suas partes íntimas, como já aconteceu, no meio de um plenário. Não é natural uma mulher ser silenciada. Então, assim, não é natural uma mulher fazer um discurso e o homem se inscrever e falar a mesma coisa. Que é uma coisa que acontece muito. Em vários espaços. Então, não é natural. Primeira coisa, só que eu acho que o primeiro passo é fazer com que as mulheres se fortaleçam. Elas compreenderem de que isso não é natural e que isso tem que ser transformado. O segundo passo, acredito eu, é de trazê-los, de fazer com que os homens entendem que se estão na política e a política é uma ferramenta de transformação social,
é um dever de todas as pessoas, mulheres e homens, transformar esse espaço. Então, se ter estratégias de debates e trazê-los para falar, por exemplo, homens que compreendam que violência é crime, que está errado, que a gente tem que educar meninos e meninas numa educação não sexista, para igualdade de gênero, trazê-los para falar sobre isso. Então, ter estratégias mesmo de comunicação, é fundamental a comunicação, porque é através dela que a gente acessa a população, né? Sensibiliza as pessoas e transforma as relações. Eu acho que a gente precisa pautar mais a participação dos homens, ter estratégias. Agora, eu acho também que essa é uma tarefa deles. Porque a gente já tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanta coisa para trabalhar, tem as mulheres para fortalecer, e eu acho que os aliados precisam desempenhar essa tarefa. Por que é inadmissível uma violência contra criança e adolescente? Isso revolta homens e mulheres de forma profunda. E se a gente conseguir fazer com que eles também se revoltem, por exemplo, contra o feminicídio, a gente vai estar dando um passo fundamental para transformar a realidade. Porque eles vão dizer, mas nós não nascemos machistas, racistas, agressores. Nós somos educados, tem a ver com cultura e tem a ver com comportamento. Só que isso é quebrado, isso é transformado. Só que a gente não vai conseguir, a gente não está conseguindo transformar isso sozinha. Então é fundamental essa sensibilização, mas essa iniciativa por parte deles também de transformar, né, a educação. Então são muitos elementos, mas eu tenho muita esperança de que a gente está no caminho certo. Manuela, e assim, de toda essa nossa fala até agora, tudo perpassa pela questão da violência, né? Quando a gente fala de mulher, independente se for no ambiente de trabalho, se for na política, nos espaços de poder, a gente acaba esbarrando na questão da violência de gênero contra as mulheres. E você citou ali atrás também a questão do assédio. Infelizmente, o assédio moral e sexual também no ambiente de trabalho, ele existe muito. Desde uma fala do seu chefe falando que se você é mãe agora, você não vai se dedicar mais 100% ao seu trabalho, porque sua mente não vai estar focada ali, né? O que não é verdade, porque a mulher acaba, claro que pensa nos filhos, mas se dedica também ao trabalho, né? Como que vocês vêm trabalhando essa questão do assédio moral, Manuela? Nós temos na Subsecretaria de Política para as Mulheres um projeto, né, está no nosso planejamento, campanhas contra o assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. Então, esse ano a gente pretende trabalhar muito numa perspectiva transversal. E a ideia é estar elencando parceiros e parceiras para desenvolver ações nesse sentido, inclusive de prevenção, porque existem um conjunto de ações pós-violência, né? Uhum. Tem marcos legais, tem uma rede de atendimento, mas a gente precisa agir mais e a gente tem essa compreensão na prevenção. Então, campanhas por uma educação não sexista, não é natural tratamento desigual, não é natural as meninas serem educadas para cuidar, para apenas cuidar de meninas, de meninos, e os homens responsáveis pelo prover a família. Porque, como eu disse, ninguém vive sem uma casa limpa, sem comida na mesa, sem condições, preparar as crianças para a escola. Então, não é natural que somente as mulheres sejam responsáveis pelo cuidar e os homens pela produção. Então, isso é produção também, né? É trabalho produtivo. Então, eu acho que essa realidade está se transformando muito de um tempo para cá. Mas a gente precisa identificar uma série de situações. E com relação ao assédio, nós temos um selo Mulher Empresa Amiga da Mulher. É um selo que vai reconhecer boas práticas de empresas públicas e privadas no Mato Grosso do Sul. E qual é o sentido? O que deve estimular as empresas? A consciência e responsabilidade social. Responsabilidade essa que vai estar em conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Objetivo 5º, que é a equidade de gênero. Então, uma empresa comprometida a nível mundial com a promoção da igualdade de gênero entre homens e mulheres é uma empresa preocupada com a construção do ser humano. Então, isso deve ser o principal estímulo para uma empresa tratar as suas trabalhadoras com um olhar especial. Ou seja, nós temos alguns exemplos, né, de empresas de roupa
na área, né, do vestuário, que tem um provador que a mulher que está vivenciando eventualmente alguma situação de assédio ou de violência vai acionar uma cor da roupa. Então, aquela empresa vai estar atenta a uma mulher que chegue e procure determinada cor da roupa, que ela vai estar pedindo ajuda. Então, esse é um exemplo de uma boa prática de uma empresa que se preocupa com a segurança da mulher. Então, nós precisamos expandir essas boas práticas, e porque, assim, a partir do momento que as empresas, né, públicas e privadas tiverem esse comprometimento, aí sim a gente vai estar conseguindo trazer aliados e aliadas para uma coisa óbvia, que é o direito de viver sem nenhum tipo de violência, porque não é natural. Então, a gente vai estar desenvolvendo campanhas, tem a promoção desse selo e tem outras estratégias também que a gente quer trazer às profissionais de comunicação, os profissionais da imprensa, também para estar estimulando uma narrativa pró-equidade em Mato Grosso do Sul. Manuela, e quando a gente fala do enfrentamento à violência contra as mulheres aqui no Mato Grosso do Sul, o nosso estado, ele se destaca, né? E recentemente a ministra Cida Gonçalves esteve aqui para assinatura dos termos de cooperação para o lançamento de mais 2 unidades da Casa da Mulher Brasileira, uma no município de Dourados e outra em Corumbá. Como que está sendo esse fortalecimento e qual é o papel da rede de enfrentamento aqui no Mato Grosso do Sul? Perfeita a pergunta, porque antes, né, de celebrarmos a construção de uma Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento fundamental para salvar vidas, para proteger as mulheres, nós temos o dever, enquanto governo do Estado, de fortalecer os organismos de políticas públicas para as mulheres e a rede de atenção a mulheres em situação de violência. Porque só tem sentido um equipamento dessa magnitude numa determinada região se houver uma rede funcionando. E isso significa também o fortalecimento da gestora municipal de políticas públicas para as mulheres. Quer dizer, nós temos que provocar nessas regiões que as prefeituras municipais compreendam a importância desse organismo e do desenvolvimento das políticas públicas para as mulheres, ou seja, essas gestoras aguerridas desses locais não podem ter, devem ter as suas equipes ampliadas, fortalecidas, porque a partir do momento que tem uma Casa da Mulher Brasileira numa cidade, a demanda vai aumentar, porque vai ter visibilidade no atendimento. A rede de atenção, que envolve o sistema judiciário, segurança pública, a saúde, a assistência social, precisa ser fortalecida, porque muitas vezes a porta de entrada da mulher em situação de violência não é a delegacia, é o CRAS, é o posto de saúde. Muitas vezes o agente comunitário de saúde visita a casa de uma mulher e identifica uma situação de violência. Então, a percepção sobre a mulher enquanto sujeito social de direito tem que atravessar toda a rede de atendimento. E a nossa função é fortalecer. E aí sim, receber a Casa da Mulher Brasileira como uma conquista, a partir do momento que existe num espaço único, é oferecido todos os serviços, a possibilidade da mulher desistir de uma denúncia ou de morrer durante o percurso de uma rota crítica, né, a chamada rota crítica, é mínima, mas ela ainda existe. Então a gente precisa, não adianta só a Casa da Mulher Brasileira existir para a gente poder enfrentar a violência contra as mulheres e salvar vidas. A rede tem que existir. E o município é fundamental ter essa compreensão. E principalmente, Jaque, a sociedade, de uma vez por todas, compreender que ela é responsável pela segurança das mulheres também. O Estado é fundamental para proteger, as mulheres para ter consciência que tem o direito de viver sem violência e a sociedade para não se silenciar, porque o silêncio mata. E quando a gente fala especificamente de Corumbá e Dourados, nós estamos atendendo mulheres da fronteira e as mulheres indígenas, né, ali no município de Dourados, que vai pegar, que é a maior população, se você contar, de mulheres indígenas, que ultrapassam os 16 mil moradores ali nas 2 comunidades e nas adjacentes. Qual que é o olhar, né, da subsecretaria, do governo do estado para essas mulheres, Manuela? Primeiro dizer que uma Casa da Mulher Brasileira no território em Dourados é de fato o reconhecimento de que há uma demanda histórica naquela região, naquele território, pouco reconhecida até então pelo poder público. As mulheres indígenas são praticamente invisibilizadas pela maioria das políticas públicas por viverem num território extremamente marginalizado. É uma reserva indígena. As características de um território tradicional estão sendo perdidos ano a ano.
Então, defender a vida das mulheres pelo fim da violência é defender o Tecorá, né? No caso das mulheres Guarani Kaiowá, né? O reconhecimento do território tradicional. Então, é garantir a cidadania para essas mulheres, a Casa da Mulher Brasileira ali. Cabe a nós estimular que a rede municipal se prepare para atender as mulheres indígenas na Casa da Mulher Brasileira. Porque do jeito que está colocado hoje, as mulheres não se sentem seguras e respeitadas no hospital, no posto de saúde, na delegacia. Muitas mulheres não falam português. As mulheres indígenas não se sentem parte da política pública para as mulheres em Dourados. Isso é um fato. Não sou eu que estou dizendo. Eu morei em Dourados quase 10 anos. E eu frequentava a reserva indígena. Eu trabalhava com as mulheres indígenas, caminhava ao lado delas. E o que elas falam em suas assembleias de auto-organização é o quanto distante elas estão, por exemplo, da lei, de serem atendidas pela Lei Maria da Penha. Então, cabe a nós estimular a formação, né, da rede, numa atenção especial às especificidades das mulheres indígenas, lembrando que as mulheres indígenas não são iguais. Elas são diferentes, têm etnias no plural em Mato Grosso do Sul. Portanto, essas diferenças têm que ser consideradas pelo poder público. E eu acho que a Casa da Mulher Brasileira vai provocar o município de Dourados de olhar de uma forma com mais responsabilidade para esse público. E em Corumbá tem uma característica também que tem que ser ressaltada, que são as mulheres ribeirinhas. As mulheres que moram a 6 horas de Corumbá, por exemplo, na Serra do Amolar, se sofrerem violência, elas estão muito prejudicadas. Porque como que a gente fala, é crime, denuncie para uma mulher que está a 6 horas de Corumbá. Nós tivemos recentemente uma mulher que foi torturada pelo companheiro numa fazenda no Pantanal. Ela ligou, ela pediu socorro, ela seguiu as instruções que a gente dá. O que acontece? O helicóptero não pode ir à noite lá socorrer. Não tem como embarcação chegar à casa dela. Ela, por muito pouco, ela não morre. E a gente não tem mais uma vítima de feminicídio no Mato Grosso do Sul este ano. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Mecanismo de transporte para essas mulheres. E a gente está trabalhando nesse sentido, buscando apoio do Ministério das Mulheres para levar a política pública para essas mulheres. Porque, mais uma vez, a Casa da Mulher Brasileira em Corumbá precisa atender a diversidade das mulheres, e as mulheres ribeirinhas precisam estar no foco desse atendimento, porque hoje elas estão muito distantes da realidade de políticas públicas para as mulheres em Corumbá por conta da distância, das dificuldades. Então, eu espero que a partir de agora, com essa decisão de construção da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá, o poder público local, junto com o governo do estado, possa olhar também para o acesso das mulheres ribeirinhas à Casa da Mulher Brasileira. E você tem falado muito em trabalhar transversalmente e em parceria, né? Isso. E isso tem acontecido. Eu posso dar um exemplo do teu trabalho agora, no Carnaval, que você trouxe a Abrazel junto, o Sindicato da Rede Hoteleira, né? E se preparando agora para um mês de março, também com muitas parcerias, junto com a segurança pública. Essa é a diferença, Manu, desse novo tempo da subsecretaria aqui no governo do estado? Essa é a diferença do governo do estado. A partir do momento que o governador compreende a necessidade de criar uma pasta específica para a cidadania e englobar nessa pasta a diversidade da nossa população, isso representa um compromisso institucional de estado, porque o desafio é tornar a política pública de estado e não de gestão. O governador está convicto que a gente precisa olhar para essa pasta com centralidade e com transversalidade e com capilaridade. Daí a vontade de trabalhar de forma transversal. Então, de fato, essa é a diferença. Nós temos uma história no Brasil de ser um estado referência e promissor, né, nas políticas públicas para as mulheres no Brasil. A primeira coordenadoria da mulher do país foi criada em Mato Grosso do Sul em 1999 e a gente precisa voltar para esse mapa de referência nacional e a gente está voltando. Então, dar visibilidade para a nossa diversidade da população através de ações na Secretaria da Cidadania. E a Secretaria da Cidadania vai promover uma agenda de março transversal. Nós vamos estar com as mulheres idosas, vai ter ações com as mulheres negras, já tem algumas ideias com as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, uma agenda está sendo construída nos bairros com a Subsecretaria de Assuntos Comunitários e nas aldeias com as mulheres indígenas, a partir do que as mulheres indígenas que querem fazer. Então, essa possibilidade
de trabalhar transversal que o governo do estado está nos oferecendo, ela é estratégica. E só é esse o caminho para transformar a sociedade. Numa pasta somente das mulheres, de forma isolada, a gente não vai conseguir transformar a realidade das mulheres em Mato Grosso do Sul. Porque nós estamos em todos os espaços, né? Sim. Bom, nós conversamos com a subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, Manuela Nicodemos. Eu te agradeço pela tua presença conosco aqui no programa Mais Cidadania. Muito obrigada e mais cidadania para todas nós mulheres. E mais informações sobre a pasta que cuida especificamente das mulheres aqui no Mato Grosso do Sul pode ser acessada no site www.naosecale.ms.gov.br.